Pastor meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico. Vamos falar de mais um rei de Judá hoje, da casa de Davi. Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, seu lápis, seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, vem conosco, vamos para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Ezequias. Ezequias quer dizer Yahvé é a força. Ezequias foi filho de Acás e Ábia. Ábia é filha de Zacarias, ou era filha de Zacarias. Ele foi o 13º rei de Judá. Ele tinha 25 anos quando começou e reinou por 29 anos. As passagens em que nós vamos encontrar a história de Ezequias estão em 2 Reis, do capítulo 18 ao 20, em 2 Crônicas, do 29 ao 32, e também em Isaías tem uma passagenzinha lá, do 35, do 1 até o 39, do 8. Muito bem, quem era este Ezequias? Ezequias foi uma pessoa fiel, próxima a Deus, conversava com Deus, ouvia Deus, fazia aquilo que estava no coração de Deus para ele, no começo. Então, o que ele faz quando assume o reino? Primeira providência dele é tirar todos os altos, todos os altares, todos os lugares onde se praticava idolatria. Inclusive, é ele que vai destruir a serpente de ouro de Moisés. Aquela serpente que foi feita lá no deserto por conta das picadas das serpentes que eram dadas, né, nas pessoas. Então esta serpente ainda existia e as pessoas começaram inclusive a idolatrar esta serpente. Portanto, ele destrói absolutamente tudo. Ele vai levar as pessoas a Deus. Ele vai insistir com as pessoas para seguir a Deus, para seguir os seus mandamentos, ou seja, para converter-se dos seus maus caminhos, para converter o seu coração a Deus. Ele tira todos os altares, os lugares altos, tudo isso foi retirado, como nós já dissemos. E ele começa a instituir agora uma coisa que já estava perdida, que já não se usava mais, aquelas ofertas, os holocaustos, os dízimos. Ele restabelece as suas posições e as suas funções, os levitas, os sacerdotes. Ou seja, ele estava colocando tudo em ordem, aplicando a lei de Moisés que havia sido dada. Então ele estava colocando as coisas nos seus eixos, no seu prumo correto. Ele purifica o templo e ele agora renova, junto com o povo, ele renova a aliança com Deus. Ele guerreia contra os filisteus, a gente viu que o seu pai teve problemas em relação aos filisteus, os filisteus começaram a assediar, guerrear contra o povo de Deus, ele vai guerrear contra os filisteus e ele ganha, ele fere os filisteus, ou seja, ele ganha a batalha. Ele vai se rebelar contra o rei da Síria, porque Tiglat-Pileser estava também agora tentando dominar Judá, ele se rebela contra Tiglat-Pileser, mas não adianta, ele não tem força suficiente para isso, e aí ele fica tributário de novo da Assíria. Nesta época, o Tiglat-Pileser ele vai chegar até Israel, e o próximo rei, o Senaqueribe, que ainda é da Síria, é ele que vai fazer um cerco sobre Samaria.
Então ele vai conquistando, e ele faz um cerco sobre Samaria. E quem leva efetivamente os cativos é Sargão. Mas então é uma sequência: Tiglat-Pileser, Senaqueribe e Sargão. Os profetas que estavam já trabalhando nesta época é Isaías, Miqueias e Oséias. Nós já havíamos citado, né, eram os mesmos do seu pai. Muito bem, o que é que Senaqueribe apronta para o reino de Judá? Nesta época, Ezequias ainda estava em conformidade, ele não havia se desviado. Então, Senaqueribe vai até a Jerusalém e, através do seu servo Rabsaque, que é citado na Bíblia, esse nome, ele afronta o rei e ele afronta Deus. Ele diz que todos os outros povos caíram, por que este não vai cair? Quem é Deus que vai preservá-los se os outros deuses não conseguiram preservá-los? Então, o que acontece é que Ezequias se sente afrontado por si e por Deus. E isso é intolerável. Ele rasga suas vestes, ele fica muito, se sente muito afrontado, e ele vai até Isaías para ouvir o que Deus tem a contar a este respeito. Né? E Isaías diz assim, 19:6 de 2 Reis. 2 Reis 19:6. Não temas as palavras que ouviste com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Não temas. Logo em seguida, o que ocorre? Eles ouvem rumores de guerra, porque o rei da Síria também enfrentava guerras em todo canto, porque ele estava tentando expandir o seu reino. Então ele ouviu dizer que existia uma guerra e ele corre para ajudar o seu rei. Rabsaque, quando chega lá, ele é morto à espada, ou seja, Deus se vinga de Rabsaque, ele coloca Rabsaque no lugar dele. Quem é ele para afrontar o Deus vivo? Então, ele não faz nada, ele não toca em um fio de cabelo dos habitantes. Ao contrário, ele é levado dali e ele é morto, para provar que Deus é Deus. Senaqueribe não acha isso importante. Ele volta a blasfemar agora por carta, porque ele está lá preso na guerra, então ele manda uma carta. Não espere que isso tenha parado, tenha esfriado. Não, vocês não perdem por esperar, eu vou aí, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E esta carta, tá? Esta carta é levada, então, por Ezequias até Isaías. E eles apresentam, eles leem a carta e apresentam a carta diante de Deus. Né? E aí Deus vai falar a partir, agora nós estamos no 19, 2 Reis, 19, tá? A partir do 20, a partir do 21, Isaías vai transmitir a palavra que Deus está dando para Ezequias. Olha só, ele começa assim: a quem afrontaste? A quem blasfemaste? E contra quem alçaste voz? E ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Opa! Olha, meu amado, o que acontece aqui. Lá no finalzinho, ele diz assim, no 34, ele fala assim: eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Eles mexeram só com a pessoa errada. Ezequias era muito próximo de Deus.
Ezequias não ficou se chorando, se lamentando e buscando mercenário em tudo quanto é canto. Não. Ezequias se humilha perante Deus e diz, está aqui Deus, esta é a carta que eu recebi. E Deus diz, quem foi humilhado? O santo de Israel. Sabe o que acontece, meu amado? Olha ali, no 35. Olha no 35. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Onde estava Ezequias? Na sua casa. Onde estava o povo de Judá? Na sua casa. Deus fez. E logo em seguida, Senaqueribe é morto pelos seus filhos. Pelos seus filhos. Então faça ideia, meu amado, do que é mexer com Deus. Tá? Mexe com a pessoa errada, aquela pessoa que tem um contato, né, próximo com Deus. Quando Senaqueribe ameaçou, Ezequias tomou algumas providências. Primeira providência, ele tapou todas as fontes de água que estavam em redor. Tapou tudo. Quer dizer, vai fazer cerco aqui? Vai, mas não vai ter água. Não vai ter água porque eu vou tapar tudo. Ele tapou e olha só. Mas daí, lá dentro, ficaram sem água? Não! Ele fez um túnel, que é conhecido como túnel de Ezequias ou túnel de Siló. Isso é uma atração em Jerusalém. São 550 metros de túnel furado na rocha bruta, desde a fonte até o tanque. Então eles tinham água. Você quer cercar? Pode cercar. Água eu tenho. É a maior obra de engenharia que eles descobriram. Gente, como é que pode? Isso é feito por picareta. Essa história está contada, leia com calma. Ele fortificou o muro, fez outro muro por fora que era para defender. Ele armou seu exército, forneceu arma, forneceu escudo para todos eles. Ele colocou oficiais específicos, né, para o seu auxílio. E daí ele fez o quê? Depois de tudo isso, ele clamou, ele orou, ele jejuou, e ele apresentou-se a Deus. Numa dificuldade, eu vou perder um tempinho, vou gastar um tempinho falando isso. Amados, numa dificuldade, como a que ele estava enfrentando, a Assíria já estava tomando tudo. Ela tomou a Síria, ela tomou Israel e Judá iria junto. Então ele estava enfrentando um inimigo poderoso. Quando eu enfrento um inimigo poderoso, eu faço o quê? Primeiro, eu vou garantir o meu fornecimento de água, a água do Espírito. Em segundo, eu vou garantir as minhas defesas. Eu vou ver que não exista brecha, que não exista algum buraco nas minhas defesas. Eu vou me armar com o escudo, com a armadura de Deus. Eu vou pedir para que pessoas me ajudem em intercessão, em oração. E depois, meu querido, depois eu vou cair de joelhos. Quando eu acertei a minha vida, eu caio de joelhos. Não tem Senaqueribe. Não tem Senaqueribe. Entretanto, ele cai doente. E ele cai doente, ele sabe que ele caiu doente para a morte. E aí ele se humilha de novo, ele se humilha perante Deus. E Deus, então, lhe concede mais 15 anos. E ele pergunta a Deus, Deus, como é que eu vou ter certeza? Como é que eu vou... me dá um sinal de que isso é real. E aí o profeta pergunta para ele, você quer que a sombra adiante ou você quer que a sombra retroceda? Aí ele diz, não,
a sombra ir para frente é fácil, eu quero que ela volte para trás, porque para trás não é natural, isso não existe. Isso é contra as regras da natureza. E aí, sabe o que acontece? 10 graus. 10 graus ela volta para trás. Amado, isso tem uma explicação científica. Se um dia você tiver curiosidade, vai atrás, que se prova cientificamente que houve um retrocesso do Sol em 10 graus. Finalmente, meu querido, para a gente fechar Ezequias, ele não foi fiel a vida inteira. No final da vida, ele foi tomado de orgulho e arrogância. E ele recebeu uma embaixada, um conjunto de pessoas que, na verdade, estavam sondando tudo, né? Uma embaixada do rei Merodach-Baladã. Este rei Merodach-Baladã é da Babilônia, olha só. E ele mostrou tudo que ele tinha, tudo que ele tinha conquistado, toda a riqueza, todo o reino, isso, aquilo, etc, etc. E esqueceu de falar que foi Deus que deu tudo isso para ele, que foi Deus que fez isso tudo para ele. Quando saiu a embaixada, o profeta chega e pergunta para ele quem era esse povo. Ah, sim, assado. O que você mostrou? Mostrei tudo. Então tá bom. Então o que acontece é o seguinte, este povo para quem você mostrou tudo e não deu crédito a Deus, é este povo que vai te conquistar. Ele vai levar teus filhos, ele vai levar cativos teus filhos, ele vai matar teus filhos, ele vai acabar com o reino. E isso efetivamente acontece. Algum tempinho depois, alguns anos depois, a Babilônia conquista tudo que a Síria havia conquistado, inclusive Judá, que a Assíria não tinha conseguido conquistar. Amém, amados? Bons estudos.